já. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite, doutora Bruna. Boa noite, doutora Lívia. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente nesse dia. E todos que estão aqui presentes, muito obrigada pela participação, pela audiência. Qualquer dúvida, vocês podem ir deixando no chat, que no finalzinho a gente vai abrir para perguntas e para interagir entre vocês. Primeiramente, essa é uma live que tem como tema a saúde mental e o ser mulher, como lidar? Um projeto da Comissão da Mulher Advogada, OAB Poços de Caldas, juntamente com a Comissão de Direito Sistêmico. Agradeço a todos os integrantes das duas comissões pela realização desse projeto e pela importância que é trazer voz a nós nesse momento e nesse mês que é tão importante para a mulher. Convidamos a todos para se inscreverem no canal da OAB Poços de Caldas, no Facebook, no Instagram e no YouTube. É @OAB Pocos de Caldas. Na live de hoje, nós vamos estar falando sobre a saúde mental e o ser mulher, para encerrar todos os eventos do mês de março em comemoração à mulher. É com grande honra que recebemos a doutora Bruna Miriam e a doutora Lívia Caetano. Mariana, passo a palavra para você. Queria dizer, primeiramente, que eu estou muito feliz por esse projeto ter dado certo, ter dado tão certo, né? Que um dos princípios aí da Comissão de Direito Sistêmico é justamente o olhar para a saúde mental dos advogados como um todo. E falar da saúde mental em relação à mulher é algo muito especial, sendo que eu estou nesse lugar de mulher advogada. Então, eu queria dizer também que eu sou muito feliz, né, em estar recebendo a doutora Lívia aqui. Doutora Lívia é advogada, pós-graduada em Direito de Família, presidente da Comissão Colaborativa da OAB do Rio de Janeiro, docente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, coordenadora do grupo de estudos da comissão, e assim como eu, também é fã do direito sistêmico, né, é consteladora familiar, né, atua unindo aí os saberes multidisciplinares entre a psicologia, a terapia holística e o direito. E hoje ouvi tanto a doutora Lívia quanto a doutora Bruna falando desse tema tão importante para nós, vai ser uma honra para mim. Então, eu devolvo a palavra à doutora Maria, para que ela apresente a doutora Bruna. A doutora Bruna Miriam, ela é psicóloga com ênfase na saúde mental e trabalho pela Faculdade de Pitágoras de Poços de Caldas. Psicoterapeuta online de adulto, atuante em 5 principais cidades em Minas Gerais, fazendo todo o seu trabalho de forma online. Doutora Bruna, aqui eu tiro a formalidade e agradeço imensamente por você ter aceitado o meu convite, o convite da comissão. É uma honra ter você aqui com a gente. E antes de eu passar a palavra, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o objetivo dessa live. Nós, nesse mês da mulher, resolvemos trazer para vocês lives, postagens referente à mulher. A mulher advogada. E por que não falar sobre a saúde mental? Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, uma pandemia, problemas políticos, problemas sociais, e nós, como advogadas, já temos todos os nossos encargos pessoais e os nossos encargos profissionais. Então, nós precisamos falar mais sobre saúde mental, sobre como podemos cuidar e como isso é importante mediante um profissional qualificado para tanto. Então, nós trouxemos uma psicóloga, a doutora Miriam, para falar disso com propriedade e nos ajudar, nos orientar sobre isso.
Doutora Miriam, a palavra é sua e muito obrigada novamente. Boa noite a todos, doutora Lívia, Mariana e Maria. É uma honra estar aqui com vocês, né, reunidas, né, à distância, de forma online, mas é um prazer, né, imenso poder falar um pouquinho da saúde mental, né, para mulheres, né, e nós, como mulheres, nós temos que ter essa prevenção sempre, esse cuidado sempre, e é disso que a gente vai tratar hoje nessa live, né, o que nós podemos fazer enquanto mulheres, para nos sustentar em meio a tanta desordem aí social, né, individual, interna, externa, e essas coisas que a gente tem visualizado aí, inclusive na questão da pandemia, né, eu agradeço a presença também de cada um que está assistindo, né, e também, se caso a gente tiver um tempinho, a gente pode responder alguma pergunta de vocês. Para a gente iniciar essa discussão, gostaria de falar que nós somos mulheres únicas, né, subjetivas. Então, tenho certeza aqui que cada uma tem uma particularidade diferente. E isso a gente caracteriza como o nome de subjetividade, né? Então, nós somos mulheres subjetivas, com características particulares, únicas, né, e particulares. Então, isso nós podemos chamar, né, o Jung chama isso de processo de individuação. E eu gosto muito do Jung, né, até trabalho com essa terapia junguiana no processo de individuação com os clientes. E o que seria isso? É nós sabermos em que lugar nós estamos, né, conosco mesmo. Eu preciso saber o que eu quero, o que eu gosto, a parte interna, o que isso qual é o meu papel no mundo e como eu me relaciono com esse mundo, né? E quando eu falo desse mundo, eu não falo desse mundo somente externo, eu falo das nossas questões pessoais. Então, temos aqui 3 mulheres espetaculares na área do direito, né, que eu conheço a Maria, estou conhecendo as duas também, que tem suas particularidades. Cada uma está numa área de atuação, né, mas acho que elas têm um ponto em comum na área de previdência, né, de previdenciária, e aí elas têm características particulares. Como que essa mulher lidar com essas questões particulares dentro da sua área de atuação? Né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Não só trazer questões, fórmulas mágicas aqui. Não tem como eu falar para você, olha, Maria, Mariana e Lívia, e todas as mulheres que estão nos assistindo, você pode fazer isso, isso, aquilo, de forma pragmática, estipular um roteiro e você seguir esse roteiro. Não tem como. Né? Porque dentro da história da Lívia Caetano, da Maria Gabriela e da Mariana, existe muitas questões que foram surgindo até a trajetória de vida que elas estão hoje. A faixa etária de idade dita muito disso. Né? Eu, com 30 anos, carrego muitas coisas, né, que precisam ser tratadas, que precisam, né, ser olhadas com cuidado. E aí a gente volta para falar, e essa mulher nas idades diferentes que ela está? E a Lívia, na atuação dela, com muitos anos de profissão, acredito que já está aí com muita experiência profissional, isso é muito bonito, né, Lívia? E a Maria e a Mariana e eu, assim que a gente está iniciando a nossa carreira. Quantos medos, quantas inseguranças, quantos planos, quantos sonhos nós temos enquanto mulher. Será que é só a mulher profissional? Ou é a mulher que pode ser mãe? Né? Ou é a filha? Ou é a esposa? Né? É aquela agente de transformação. Então, hoje nós podemos trazer nessa live como que eu lido com essa mulher. Primeiramente, não existe fórmula, né? Qual é o seu jeito de ser, Maria? Qual o seu jeito de ser, Mariana? Qual o seu jeito de ser, Lívia? O que toca você para ser quem é?
o que toca você dentro do seu trabalho. Tenho certeza aqui que no início da nossa profissão, nós tínhamos um intuito dentro da nossa profissão. Eu vou seguir caminho tal. Vou ser psicóloga clínica. E hoje eu sou psicóloga clínica mesmo, né? Logo eu estou voando aí para algum outro lugar dentro da psicologia. Mas antes, o que me tocava, o meu objetivo era esse. Hoje, o meu objetivo talvez não seja o mesmo. E assim vocês também. Nós vamos construindo como sujeito, como mulher, a partir do momento que nós vamos tendo as nossas vivências. Isso, nossas vivências pessoais e nossas experiências externas. E aí, formamos parcerias, e aí nós estamos... esse trabalho já não me toca mais como tocava há 2 anos atrás. E aí, então, a gente lida com crises existenciais. E essas crises são ruins? Não, de forma alguma. Elas não são só ruins, elas são positivas, porque nos fazem sair do lugar que estamos, da nossa zona de conforto, e passar para um outro lado de reflexão. Então, este lugar de mulher é porque os outros não me veem como uma mulher competente para tal, ou é porque eu não me vejo neste lugar mais? Este lugar não me cabe mais. Eu não sou somente a Bruna, psicoterapeuta online. Hoje eu preciso ser a Bruna, psicoterapeuta online, colocada em outro ambiente também que não seja na parte clínica, porque a minha construção de sujeito já não é mais aquela construção anterior. Então, o que eu estou querendo dizer é que lidar com as questões da mulher é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, neste momento de pandemia, a gente está vivendo muitas... Nossa, quantas coisas... Alguém imaginaria, né, que estaria vivendo essa pandemia mundial, quanto tempo? Há mais de 1 ano de duração. E aí, hoje eu estava pensando nessa live, eu até trago essa reflexão. Como nós, mulheres, somos fortes. Assim, né, não vamos desprezar a questão dos homens, que também tem papel deles, né? Mas como nós, mulheres, somos fortes. Porque eu tenho certeza que cada uma se reinventou nessa pandemia. Vocês se reinventaram? Fala para mim. Se vocês estivessem sem a pandemia, vocês estariam no mesmo lugar? Né? Então, algumas coisas foram propulsoras para que acontecesse a nossa mudança comportamental. E em meio a tanta insegurança, tanto medo, tantas questões assim dificultosas, né? Hoje o nosso olhar não pode ser tocado. Somente o nosso olhar pode ser tocado, né? Os nossos sorrisos não podem ser tocados por conta da máscara. A gente não pode ter um contato físico. Nós não podemos ter um abraço. Mas a gente pode abraçar somente no olhar. Então, quem imaginava que nós, né, eu que trabalho totalmente com terapia online, pudesse tocar meu paciente, passar toda a minha transferência, contra-transferência para ele, através do meu olhar. O meu acolhimento através somente da minha fala. Então, houve uma restrição nossa, até no nosso comportamento. Nós tivemos que nos reinventar diante dessas situações. Com muita reclamação, né? Com muita, nossa, difícil demais a pandemia, e em muitos casos, porque causa medo, é algo diferente, algo novo, né? Mas, ao mesmo tempo, surgiram ferramentas, estratégias para lidar com a pandemia. Então, a questão da subjetividade, eu acho que é a questão mais importante dessa live que a gente pode falar hoje, apesar de eu ter colocado as outras questões, porque nós somos o que somos, o que me faz ser Bruna é a minha construção social, a minha construção familiar, a minha construção com o outro, todas as experiências internas e externas que eu tive,
Isso me faz ser Bruna, torna a minha personalidade ativa. A Bruna é uma pessoa assim, assado, na interpretação das pessoas e na minha interpretação, né? Mas, a partir do reconhecimento do que nós somos, nós conseguimos acolher o outro. Nós conseguimos nos relacionar. Então, eu só relaciono bem com o homem que está, né, no caso, a mulher advogada. Quantos homens no poder, né, na questão... Antes formavam advogados, né? Aí a mulher foi entrar, né, nesse campo e ter que ganhar um espaço. Eu só se relaciono bem com o meu colega de trabalho, ele sendo homem ou mulher, se eu me conhecer. Será que as questões que eu estou levando para ele, eu não dou conta? Ele, eu falo geral, tá, gente? Eu não dou conta do meu relacionamento porque isso é uma questão deles, da sociedade, questão econômica, questão social, desigualdade ou uma questão minha. Então, eu sempre falo na psicoterapia que nós, sim, temos influência do externo. Nós temos influência do externo. Claro que temos. Mas a forma como eu me identifico como ser, e aí o ser mulher, é a forma como dito as regras, é a forma como eu coloco o limite, é a forma como eu me relaciono com o outro. E esse outro, né, pai, mãe, namorado, esposo, colega de trabalho, a completude toda, né, das pessoas. Então, quem é você, Maria Gabriele? Quem é você, Lívia Caetano? Quem é você, Mariana? Neste lugar que você se encontra, você é feliz? Precisa ressignificar algo? Precisa colocar algumas vírgulas, respirar, dar um intervalo, voltar para o processo de metamorfose, ficar no casulo, respirar, debater um pouquinho e virar borboleta? Precisa? Então, às vezes a gente joga, muitas questões, porque isso, porque aquilo, não estou querendo dizer que não é positivo, porque causou dúvida, causou desconforto, é o momento que a mudança vai ocorrer, porque o incômodo já houve. Então, se eu estou incomodada, eu já vou sair da minha zona de conforto. Mas não pode ficar só na reclamação ou só na questão de eu não tenho o meu espaço. Cadê tua individualidade? Cadê o que você é? Você é diferente. A Maria é diferente da Lívia, com certeza. Características próprias da Maria, só da Maria. Maria é única. Existem Maria Gabriela, Maria Paula, Mariana e Lívia de várias características, mas o que faz a Maria ser Maria é só a Maria Gabriela. Vocês estão me entendendo? E se me permite falar um pouquinho para a gente poder trocar, primeiramente agradecer muito pelo convite de estar aqui hoje e aprender demais com esta fala da doutora Bruna, que me deixou aqui pensando nessa forma da gente, na condição humana e no papel de mulheres, o quanto é fácil, mais fácil ou difícil, a depender da bagagem que cada uma de nós tem na vida e das nossas lealdades invisíveis, né, a todo o nosso processo do sistema familiar também, né? Se a gente vai olhar esse olhar sistêmico, né, para todos os que vieram antes de nós e muito mais, né, na ancestralidade, ampliando o olhar, pensando na mulher, né, as mulheres lá de trás, os exemplos que a gente ouve falar das histórias, elas, aproveitando a sua fala, doutora, elas questionam, é movimento de impulsionar ou movimento de ter medo, e a gente nem sempre consegue, e estagnar, não digo nem retroceder, mas estagnar, né? Talvez, a depender da vivência que eu tenha e da lealdade que eu trago, eu não consiga dar o passo da transformação necessária, né? Então, o quanto também é muito bem-vindo neste processo todo, né? A gente poder contar com um profissional da área de saúde mental para ajudar, porque nem sempre a gente consegue
sequer identificar a lealdade invisível, quanto mais poder transformá-la, não é? Lívia, perfeita a sua fala, porque assim, existem vários modelos de mulheres que a gente vê por aí, e que esses dias eu vi uma charge com vários tipos de mulheres realizadas. A mulher esposa, a mulher com, eu acho que vocês já devem ter visto, a mulher casada na igreja com filho, a mulher só tomando um vinho, com uma mala para sair de viagem, uma mulher, né, com outra mulher, ou com outra construção de família. Então, assim, até onde nós estamos certo ou errado? Essa questão é muito complicada, né? Mas a nossa bagagem, que nem você disse, né, da ancestralidade, o que foi nos passado, os valores que nos foram passados desde a infância, o modelo certo de mulher, a mulher para ser uma mulher valorizada na sociedade, uma mulher que segue esse tipo de padrão. Então, nós crescemos com esse tipo de interpretação, porque foram nos passados, né? Foram passados para nós. E isso não é negativo, também é uma ideia de uma família, é uma ideia de um ser mulher, né? Mas, ao mesmo tempo, o que me toca, tudo bem, eu considero a questão da ancestralidade, do que foi me passado, mas eu quero isso para mim? Isso é meu, isso é do outro? E aí, quando a gente fala da importância do profissional de saúde mental, é exatamente isso, Lívia. Eu também não tenho muitos caminhos, às vezes estou toda confusa, claro, com esse turbilhão de informação, e sou psicóloga, né? Então, assim, a receita não cabe para mim somente, né? Que sou profissional da área, mas para todos. O autocuidado, ele é para todos. E esse autocuidado é através da reflexão do que eu sou, do que eu encontro, do encontro comigo mesmo. Porque muitas vezes a gente está seguindo algum caminho que parecia que era nosso. Né? E aí, quando vê, não, até certo ponto até era, mas agora parece que não é. E aí a gente se dá uma crise, fala, peraí, eu fiz isso, isso, isso. E aí ainda tem mais uma questão, a angústia. A angústia né, Freud dizia que a angústia toca, né? E a gente não consegue viver sem a angústia. Exatamente. Porque se também estiver tudo certo, como que a gente luta para algo, para construir? Então, assim, a saúde mental, ela é essencial na nossa vida. Porque existem coisas que eu não consigo visualizar, conforme a Lívia falou. Não consigo visualizar sozinho, então eu preciso de um auxílio. Gente, e o principal da psicoterapia é a fala. A fala cura, a fala cura. Nós mulheres, tanto que nós falamos, até as mais tímidas, falam com o corpo, falam com o olhar, falam com seus comportamentos, né? Nós precisamos nos curar a partir da fala. Quando eu falo, eu ressignifico o que eu estou falando. E eu costumo falar para os meus clientes, você está se ouvindo o que você está falando? Falando para mim da boca para fora, também também acolho essa que você está falando. Mas está falando, você está se ouvindo? Está se ouvindo? A importância do que você está falando? Né? E aí a gente consegue construir a partir daí alguns passos, né? E alguns, né, insights que a gente chama. Putz, surge uma luz, desculpa a palavra, surge uma luz. Surgiu uma luz, não onde estava essa luz que eu não vi? E às vezes não é a luz no fundo do túnel, no fim do túnel, aquela luz, nossa, ela é muito brilhante. Gente, é algo desse tamanho. Às vezes o que nos inquieta é muito pequeno, o que nos traz adoecimento psíquico, adoecimento psíquico é mínimo. Só que esse mínimo juntou. E aí trouxe a questão de virar patológico, porque o que a gente trata na terapia é quando sai do natural e vira patológico. E aí... Perdão. Claro. Bruna, se você me permite, eu quero fazer um adendo a respeito de uma fala muito importante sua, e eu acredito que a doutora Lívia vai trazer mais informações sobre isso.
Pode falar. Nós estamos diariamente quebrando padrões que nos eram impostos. Diariamente estamos em luta. Eu acredito que com a pandemia a gente demonstrou mais ainda a nossa luta diária dentro do meio de trabalho, pessoal, de todos os problemas que nós lidamos. E quando a gente fala em quebrar padrões, isso é muito difícil para lidar psicologicamente. Demais, Porque Maria. a gente veio padrões que deveriam ter sido seguidos na concepção dos nossos ancestrais. E a gente vem falando, não, agora não é assim mais que funciona. A gente tem outros caminhos para seguir. Mulheres podem seguir padrões diferentes do que eram nos impostos. E isso, psicologicamente, é muito difícil de lidar. Tá aí o segredo, Maria. Porque antes nós não visualizávamos nada fora o padrão que nos era imposto. Verdade ou não? Até que a gente chega à informação, a gente estuda, a gente tem experiências, a gente pensa diferente. E aí é onde há o embate. Porque o que era imposto já não serve mais. É difícil? Claro que é difícil. Mas a questão está exatamente aí, em você. Porque, assim, eu vou falar que eu queria que todo mundo fizesse terapia, é meu sonho, que todo mundo valorizasse a saúde mental, é meu sonho, né? Quantas vezes, a psicologia é nova, tem 50 anos, mas, assim, quantas vezes ainda as pessoas desvalorizam o nosso trabalho? Eu tenho certeza que não entende de vocês também. Né? Então, assim, todo dia falando em postagem, todo dia tentando, falando em vídeo, falando o mínimo, batendo na mesma tecla para falar, é importante cuidar da sua saúde mental, a cabeça vem primeiro, se ela não está em ordem, o corpo adoece, nós temos somatizações, da dor de estômago, dor de cabeça, ânsia de vômito, fico deprimida, o corpo responde o que a gente não fala, o que a gente não coloca para fora, né? E aí as pessoas não entendem. Então, assim, na onde está essa luta? Comigo mesmo. Porque, assim, a inconformidade do que é, Maria, do que a gente tem, ela vai sempre existir. Ela vai existir. Pode passar muitos anos que ainda vai existir essa inconformidade. Dentro da área do direito, dentro da área da saúde, né? E aí, o que eu vou fazer com essa inconformidade? Eu vou tentar conquistar o mundo com ela? Eu posso tentar. Esse é o nosso papel, né, enquanto ser social, mostrar que não é só assim que pensa. Mas é muita gente. E é muito tempo para eu tentar mostrar isso. Então, aí que está voltar para si. Voltar para si. A minha satisfação está onde eu estou. O meu autocuidado tem que ser comigo primeiro, porque eu começo não a ter uma aceitação do que é da sociedade, mas eu consigo lidar com o meu lado sombrio, com o que me traz muita angústia, muito desacordo com o que eu sou. E eu consigo aceitar, talvez, o que o mundo oferece, mas eu sigo minha vida, eu faço o meu espaço valer a pena. Aí eu uso o meu diferencial, eu uso a minha característica particular, ser subjetivo. Né? E aí quebrar esse padrão, Maria, vai demorar. Já tentou sentar com alguma pessoa que você considera muito, mas que assim, que o padrão que ela teve de ensinamento é totalmente diferente do seu? Aí você conversa, você coloca a sua opinião, você ouve a opinião dele também, ou dela, mas vocês não chegam a um consenso. Talvez não é aceitável a ideia de concepção do mundo dele, também não é aceitável você para ele e ele para você. Eu queria só pegar o gancho em tudo que vocês estão falando. Desse lugar de mulher advogada, a gente pode perceber também que, além de tudo, a gente tem que vestir uma capa. A gente fala muito de litígio, né? Esse litígio,
né? E essa transformação do litígio em cultura de paz, tudo mais, e a gente muitas vezes tem que vestir uma capa a mais do que o homem, porque o homem geralmente é aquela figura impositiva, é aquela figura que vai lutar, o super-herói que vai lutar por meus direitos e tudo mais. E a mulher vem dessas crenças frágeis, né? Então a gente tem que vestir uma capa maior ainda do que a do homem, né? Para fazer uma advocacia onde o cliente consiga acreditar naquilo que a gente está falando, acreditar que a gente vai lutar também pelos direitos dele. E a gente está falando de século XXI, e isso ainda acontece, né? A gente fala de carinha de novinha, então imagina uma carinha de criança atrás de uma mesa de advocacia. Isso é um estereótipo muito forte, né? Onde será que eu vou dar o meu direito, né? Aquilo é mais precioso para mim na mão dessa advogada. Então, o direito sistêmico vem olhando para isso e trazendo uma força para isso, e eu queria ouvir a doutora Lívia falando como é que essa postura sistêmica, né, nos ajuda a tomar essa força do masculino, porque é isso que a gente faz, né? Essa força do masculino que muitas vezes a gente repele. A gente não quer ser grossa, a gente não quer ser brava, a gente não quer ser daquele jeito, mas muitas vezes a gente faz esse tipo para poderem acreditar na gente. Como é que a gente entra nesse balanço sendo nós mesmos, né? Queria ouvir a doutora Lívia falar. Com muito prazer e pedindo também a contribuição muito bem-vinda da doutora Bruna. Veja, o meu trabalho, a minha atuação é na área do direito de família. Então, é muito comum a gente atender os clientes numa situação que eu tenho ali diante de mim muitas mulheres, o meu público costuma ser, em grande maioria, a mulher, e eu tenho que olhar para ela, olhando, observando, na minha condição de advogada, que eu não estou ali na condição de mãe dela, nem de salvadora dela, eu não posso botar nenhuma capa de super-heroína dela, eu estou tirando a força dela, daquele ser humano, seja uma mulher, seja um homem, o cliente que está ali, diante do profissional da área que atua com direito sistêmico, aquele profissional, ele não pode, de verdade, colocar a capa de que ele vai salvar e tirar todos os problemas e tratar o seu cliente como se ele fosse uma criança, né? Porque a gente tem ali diante da gente, como bem disse a doutora Bruna, um adulto, e este adulto, na realidade, ele vai estar com toda a bagagem que ele nos traz, e ele tem força no lugar dele de cliente adulto. Se eu o trato como uma criança, eu me coloco na postura de mãe desse cliente, uma postura superior, e não, estou ali na condição de igual para aquele cliente. Agora, vejam, dentro desse olhar que eu queria muito que a gente pensasse na fala que a doutora Mariana trouxe agora, na questão cultural. A gente atende clientes que vêm, além das bagagens do sistema familiar, eles trazem bagagens culturais, bagagens religiosas. Imaginem uma pessoa que, de repente, teve que se divorciar, uma pessoa que vem, por exemplo, de uma cultura... Eu vou dar um exemplo, porque eu venho de uma cultura portuguesa, então, que aí eu não coloco nenhuma situação de cliente, não exponho nenhum cliente, mas vamos imaginar que eu, na condição, né, que venho com essa bagagem da cultura portuguesa, que eu tenha diante de mim uma mulher que tenha sido criada na estrutura portuguesa, onde o casamento, ele é prioridade, independente de como ele esteja, é importante manter o casamento. E porque vem dentro muito forte essa visão da mulher submissa, do mito da criação, que vem lá de Adão e Eva, que foi, né, criada a partir da costela do Adão, para servi-lo, para ser submissa, e que esta mesma Eva, na realidade, quando ela descobre que ela pode ir além, ela
consegue ter mais conhecimento e ela quer passar esse conhecimento para o Adão, como é que ela é vista dentro de uma questão de que ela foi a desobediente, de que ela foi a que cometeu um erro, que pisou uma bola, né? Então, dentro dessa questão toda, né, o que é certo, né? E vem essa mulher com toda a questão cultural, do peso cultural que ela carrega, achando que o divórcio na vida dela foi o grande erro da vida dela. Imaginando isto acontecer, o quanto ela vem fragilizada, como é que eu vou tratar esta mulher que está ali diante de mim como uma pessoa, como uma criança, e eu vou dizer para ela que ela está sempre certa, o outro, o companheiro ou a companheira que está com ela, seja uma pessoa que está errada, vou tomar um partido. Então, a postura nossa, de advogados, a gente tem que ter muito cuidado na postura sistêmica e sem sair do... Eu não preciso deixar de ser a mulher que estou usando saia ou usando vestido. Eu não preciso mais, como advogada, colocar uma calça comprida, um terno, os terninhos como eram muito utilizados para a gente poder ser vista no mundo jurídico, né? Mas a gente já passou esta fase. Então, eu venho com a minha feminilidade, mas profissionalmente. Eu não vou tratar na minha feminilidade, acolher aquele cliente, dando cola àquele cliente, porque senão eu não estou honrando a força que esse cliente tem. Eu vou tratá-lo como criança e aí ele fica enfraquecido, não é? Então, dentro desse olhar da postura sistêmica que nós profissionais temos, a mulher tem que ter muito este cuidado. Ela pode ficar no papel dela de advogada, sim, ela não precisa assumir um papel de uma advogada com uma força, como se ela fosse um homem ali se posicionando e se comportando de uma forma mais severa, talvez, mas no papel dela, no feminino dela, respeitando aquele cliente que está diante dela como um adulto, que pode, tanto desta forma, mostrar que ele tem força, ouvir a história que conta, respeitando os padrões de vida que ele vem, de onde vem, o sistema familiar, tudo que ele aprendeu a receber e a dar. A gente entra num papel de muito observador para poder efetivamente ajudar o nosso cliente, seja ele um homem, seja ele uma mulher. Eu, particularmente, na minha experiência, o público muito maior de mulheres chega ao meu escritório. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente ver o quanto a gente já avançou, mas o quanto a gente não precisa sair do papel e ir para uma postura 180 graus diferente, né? Sair do 8 e ir para o 80. A gente segue acreditando respeitando, né, o que vem com o nosso cliente, né? Toda aquela história inteira a gente respeita, acolhe com amor, e dessa forma, acredito eu, que a postura sistêmica é um caminho maravilhoso para os profissionais poderem trazer força e dar lugar ao cliente e a toda a sua família, né? Dessa forma, a gente consegue fortalecer aí a caminhada, mas também, apesar disso tudo, sempre indicando, né, não deixem de ser atendidos, de procurar ajuda com um profissional da área de saúde mental, porque eu, advogada, não sou psicóloga, eu, advogada, não sou terapeuta, eu, advogada, não estou aqui neste papel de mãe, né, e não sou consteladora ali no direito sistêmico, né? Eu sou advogada, e na minha condição de advogada eu vou estar mostrando os caminhos jurídicos para os clientes, mas não com a capa da heroína, não como salvadora dele, respeitando aquele adulto que está diante de mim com toda a sua força, né? Eu acho que desculpa. Pode falar. Eu acho que a percepção sistêmica e a postura sistêmica que a doutora Lívia falou, tentar aguçar, né, essa humanização nossa, de perceber o outro na sua completude mesmo, que ele está com problemas psíquicos, que ele está com um problema grave, então eu consigo perceber e não só transformar isso em algo jurídico, eu consigo perceber
e eu posso, do meu lugar, indicar ele a um profissional terapeuta, a um profissional da saúde. E não somente o que a gente vê muito é transformar esse problema, que o maior problema é a questão psicológica, é a questão dos traumas e de tudo aquilo que ele carrega, em um problema jurídico, né? Então, faz uma articulação daquelas, né? Procura na lei algo muito específico para que a gente consiga transformar aquele conflito, né? Onde ainda está doente, ainda está latente, em algo jurídico. E isso acaba por inflamar esse conflito muito mais do que ajuda, né? A gente olha para a solução, eu falo tanto isso, ao invés de olhar para a solução, a gente olha só para o conflito, a gente olha como inflamar o conflito. E eu acho que essa mudança de paradigma é necessária. E o profissional da saúde ajuda muito a gente a transformar esse profissional do direito para que ele fique mais humano, né? Humano mesmo. É complicada essa questão, né? E muito importante isso que a doutora Lívia colocou, e você também, Mariana, né? Que é a percepção de até onde eu posso ir diante do meu ambiente de trabalho. Porque, assim, eu já ouvi muita gente falar, eu tenho que ser um pouco psicólogo no meu trabalho, porque o cliente não chega direto ao ponto, né? Ele vai conversar algumas coisas com você que não tem nada a ver com o seu trabalho, né? Então, ele vai buscar um acolhimento, que nem a doutora Lívia falou, né? De um papel de mãe que ele não tem, ou algumas outras questões. E isso é muito perigoso, porque quando você não sabe ter essa percepção e esse cuidado, você entra em conflito consigo mesmo, né? E aí você intercala no problema dele, e aí você acaba fazendo o que não é para você fazer, né? Não concluindo o seu trabalho. E ainda pode ser que ainda volte para casa, né, com algum conflito de, nossa, eu poderia ter feito algo a mais, ou por quê? Isso, num lado, é positivo, porque é a questão da empatia. Quando temos empatia pelo outro, quando somos humanos, né, e o nosso papel enquanto mulher, enquanto, né, indivíduo em geral, é ser humano com o outro, é entender a sua demanda, mas ao mesmo tempo é saber separar. Até certo ponto eu posso ajudar você, depois se eu me responsabilizar por você, né, aí já não é o meu trabalho, porque eu vou ter que fazer algo que eu não consigo fazer, não está dentro da minha competência. E muita gente, às vezes, acaba tendo essa dificuldade de detectar algumas coisas que não estão no seu ambiente, né, na sua competência. O direito é muito interdisciplinar, né? Então, nós precisamos entender isso, precisamos entender a necessidade de fazer o nosso atendimento e de que determinadas áreas e momentos a gente não vai dar conta e vai ter que trabalhar junto com outro profissional. E, principalmente, o que eu vejo é a necessidade da gente conseguir separar o nosso profissional do nosso pessoal, porque quando a gente mistura o atendimento e vai até mesmo além do que nos é dado ali, como vocês falaram, a gente começa a ter problemas mentais, né, psicológicos, a se sobrecarregar. Então, é importante a gente entender essa multidisciplinaridade do direito, de que a gente vai trabalhar com outras áreas, e também até onde vai o nosso atendimento e o nosso envolvimento. E tentar tomar cuidado, que se esse envolvimento demais, também você não está buscando um papel que você quer, né, de advogado. Então, eu sou reconhecida, né? Então, meu reconhecimento está vindo dele, porque ele está me delegando algo muito a mais para mim. E aí é onde a gente pode se perder diante dos nossos conflitos, né? Que a gente já tem os nossos conflitos, a gente veste em máscaras, né? Personas, conforme Jung fala, né? E aí a gente veste algumas características para conseguir viver em sociedade e atuar de forma social, de uma forma que a gente seja aceita, isso no nosso trabalho, isso com o nosso familiar, mas é preciso ter um cuidado. E aí é que eu falo, a questão aqui é justamente o você,
Porque, assim, situações chegam muito diversificadas para nós. E se a gente começar a fazer isso também dentro da nossa casa, com o nosso filho, se a gente começa a fazer isso com a nossa mãe, com o nosso pai, então a questão é tão ampla que não dá para falar aqui, mas a responsabilidade até certo ponto é minha e até que certo ponto é do outro. Não posso viver, eu posso amar, eu posso estar junto, eu posso ajudar você, mas eu não posso fazer para você. Na questão do trabalho, é claro, né? Você pode fazer, né? Mas em questão, e a gente se pega muito mais a questão emocional. Por quê? Porque eles têm valor para mim. Os meus pais têm valor para mim. E aí chega uma família para você, e aí claro que você vai ter essa comunicação, e é saudável que você tenha essa empatia e esse momento de acolhimento com eles. Porque você também tem uma família. Você também entende o valor de ter uma família. Mas aí é a questão do limite, né? Até certo ponto, eu posso ir. E então, assim, como lidar, né? Que você está falando na live. Gente, esse limite... É grande, né? É amplo demais. Esse limite, eu acho que a doutora Lívia vai concordar comigo, que a gente fala muito durante os cursos de direito sistêmico, a postura sistêmica, tudo, do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe onde estão as nossas cercas, né? Sabe onde a gente está, onde é o nosso limite, né? Essa identificação com os problemas do cliente, né? Não é por acaso que muitas vezes a gente está passando por algum problema, né? E de repente bate a nossa porta um problema muito parecido. Algo muito parecido para a gente lidar. É explicado. Né? Então, não é por acaso, a gente fala disso, né? Que não é, algo... então, a doutora Lívia vai falar um pouquinho dessa questão de se identificar, né? Eu acho que a postura sistêmica traz isso, traz um pouco dessa leveza, sabe? De poder, através do autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei que esse problema é meu e esse problema aí é seu, né? Então, eu queria ouvir a doutora Lívia. E aí eu acho, assim, muito desafiador este momento. Eu acho que para todos os profissionais, não só os profissionais da área de direito sistêmico, mas o profissional da área de direito sistêmico, ele consegue fazer algo que é um grande desafio, sobretudo para os advogados. A doutora Bruna já deve ter ouvido isto, né? Os advogados gostam de assumir que eles são os resolvedores dos problemas, eles vão dar todas as soluções ali para os clientes deles, não é? E, na realidade, o cliente, quando chega no meu escritório, ele, às vezes, leva um certo susto, porque eu faço questão de deixar claro para ele que eu ali não vou tomar partido de ninguém, que eu ali, o meu papel é poder identificar a questão jurídica que me está sendo apresentada com um olhar ampliado, porque eu vou fazer o olhar sistêmico, eu vou olhar para o sistema familiar daquela pessoa que está narrando para mim ali, e também do outro, do qual ela está me narrando, mas deixando claro para esta pessoa que o outro também está dentro do meu coração, porque a gente, no direito sistêmico, a gente trabalha muito, né, a visão sistêmica, nessa retomada do fluxo do amor. Então, como é que se eu vou me posicionar, se eu vou tomar um partido, eu não estou ajudando os clientes e não estou facilitando para eles também a retomada do fluxo do amor, para que eles consigam, eles mesmos, resolverem as questões, e a gente vai ali amparando, né, do lado a lado, assessorando os clientes com o nosso trabalho do direito sistêmico. Então, o grande segredo do profissional do direito sistêmico, e por isso é importante o autoconhecimento, é de evitar se enganchar,
Porque quando ele conhece, ele se autoconhece, ele sabe do risco de se enganchar, e conforme for, ele procura também um profissional, como bem também disse a doutora Gabriele. Para nós é muito importante a gente contar com a ajuda dos outros profissionais, a gente poder trabalhar de forma interdisciplinar, contar com as outras disciplinas. Então, passar a bola, né? Passar a bola, né? E dizer que, olha, eu estou fragilizada neste caso porque eu estou vivendo exatamente esta situação. Então, buscar também um profissional que me apoie para que eu não me enganche e não tome o partido, tome um lugar que não é meu, né? Porque senão eu acabo correndo o risco de entrar para o sistema que não é o familiar dele, né? Da outra família. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e como bem disse a doutora Mariana, a gente tem esse treino, né? Os nossos estudos são muito da gente poder se olhar, se ver, saber quais são os nossos, conhecer bem o nosso sistema, para a gente poder ter a linha do limite. Até aqui é o meu sistema, a partir dali é o sistema do cliente, e a gente ter cuidado para não ter o risco da interseção, tem que ter muito cuidado. E esse autoconhecimento, ele é eterno, né, Mariana? Né? A doutora Mariana, a doutora Lívia, eu ia falar doutora Mariana, a doutora Lívia, falei doutora Mariana, mas assim, esse autoconhecimento, ele é eterno. Então, diferentes fases nós precisamos saber em que passo a gente está, né? Mas, no caso, quando é uma profissão e é uma área de atuação específica, isso já nos auxilia muito, porque você quer estar naquele momento e a tua experiência toda lá. Então, o autoconhecimento vai acontecendo naquele tempo, no tempo que você está desenvolvendo o teu trabalho, né? Então, assim, é muito importante, e não é simples. Às vezes a gente fala da psicoterapia, mas a gente lidar com os nossos, né, a gente chama de demônios internos aí, né? E é complicado admitir algumas coisas, admitir ressignificar aquilo, ou lidar com aquelas situações, mas é preciso, porque senão você fica num emaranhado de coisas, né? E essa interdisciplinaridade aí é sempre muito importante. É porque na terapia as pessoas também buscam outras coisas que não é o autoconhecimento. E aí o tratamento não flui. Também acontece isso. Querer a resolução por minha parte, muitas pessoas não dão sequência. A doutora falou uma palavra fundamental para nós do direito sistêmico, que é esse emaranhado, né? O emaranhamento. Como a gente tem que ter cuidado. E já que estamos na casa, né, da advocacia, a gente olhar a importância que a gente traz para os advogados e para a mulher advogada da nossa saúde mental, para que a gente possa atuar da melhor forma possível para verdadeiramente ajudar os nossos clientes, porque senão a gente, a depender do papel que a gente queira assumir ou assume, a gente não está ajudando. A gente está ou fortalecendo o conflito, ou enfraquecendo o cliente, ou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, do nosso papel, da assessoria jurídica. A gente passa a querer representar, deixar... Não, eu agora sou o cliente, né? Quando eu represento, a gente tem que ter um pouco de cuidado demais com esse papel da representar o cliente, o quanto a gente acha que, de repente, eu me transformei naquele ser, né? Muito cuidado com isso também, para a gente não adoecer, não é? E é verdade. E quando a gente volta, nossa live está quase terminando, estou olhando o tempo aqui. Ai, que pena. Mas quando a gente volta para falar da questão da subjetividade, dessa autonomia que a mulher vai criando ao longo do tempo, das suas experiências, é justamente para a gente saber que depois nas nossas relações, esse aprendizado vai fazer muita diferença. Então, a forma como eu me envolvo com o outro, ela está dizendo de mim, não muitas vezes do outro. E aí quando eu falo dessa autonomia, quando eu falo dessa significação, dessa individuação, né, encontrar comigo mesmo, que muitas vezes a gente está num ambiente que não é nosso. Então, assim, é um cuidado tremendo, mas também não é fácil. Então, assim, não há dica padrão, porque eu funciono de uma forma totalmente diferente de cada uma, conforme eu falei no início, né? Tenho certeza que por mais que a gente tenha afinidade,
né, no diálogo, nós somos seres individuais. Então, assim, buscar dentro de si, buscar no ambiente. Bruna, mas como que eu vou buscar dentro de mim? Olha para o teu lado, olha o que você está fazendo. Olha um pouquinho. Olha na tua trajetória, o tempo, 24 horas, a hora que você acorda, dá uma olhadinha, faz uma retrospectiva no que você estava vivendo antes, o que você está vivendo agora, qual que é o seu futuro, né? Tenta ir colocando como prática o autocuidado, o autoconhecimento. E isso, assim, é a passos de formiguinha mesmo. Nem eu disse, é eterno, né? Mas conforme o tempo, conforme a disposição, o querer, nós vamos chegando no eixo devagar. Então, não é isso, Maria Gabriele? É isso mesmo. Falando em encerramento, acho que a gente vai ter que aproveitar a deixa. Mas eu acho que a gente tem uma coisa bacana para trazer. Foi até uma bela ideia da doutora Mariana, aproveitando a fala da doutora Bruna para a gente encerrar, já que estamos falando da saúde da mulher, né, e nessa caminhada de transformação, vamos falar de um texto que da gente poder recomeçar. Né? Era essa a sugestão, doutora Mariana, da arte de recomeçar? A gente pode encerrar com esse texto, se quiser. Ou a doutora fala, ou eu falo, estou com ele aqui aberto também, se quiser, a gente pode compartilhar com todos, que é um texto belíssimo para a gente poder refletir, né, nesta saúde mental de todos nós. Reflexão é a chave, só para terminar, reflexão é a chave, a ação após a reflexão. Eu queria, primeiramente, agradecer a doutora Bruna, a doutora Lívia, a doutora Maria. Eu acho que a gente conseguiu o objetivo que a gente tinha a princípio de falar desse lugar de mulher advogada, dessas angústias, né, que ficam dentro de nós em relação à nossa posição, ao nosso lugar mesmo, o quanto isso mexe com a nossa cabeça, com o nosso psique, e quais as possibilidades de caminho. A doutora Bruna falou tanto de tantos caminhos aí, foi muito rico, né, todo esse seu falar. Então, e eu queria muito, porque é um texto que mexeu demais comigo. Eu não sei se era por esse mês da mulher, né, e por a gente ter isso, né, nós mulheres temos essa questão do recomeço, né, então não deu certo, vamos começar de novo, vamos tentar de novo. Então, doutora Lívia, por favor. Tá mudo, o seu microfone está mudo. Sim, obrigada. O texto da psicóloga Luísa Mascarenhas, já que a gente está tratando aqui também da saúde mental da mulher, vejam que bonito, a arte de recomeçar. Todo mundo está cansado de saber, tudo na vida tem um começo e tem um fim, mas e o tal do recomeço, hein? O recomeço é um conceito meio esquisitão, pensa bem. É um começar de novo. Então, tem algo de inédito, mas carrega um passado junto. Tem algo muito especial no recomeço, uma emoção só dele. O começo de algo vem cheio de expectativa e curiosidade, cheio de gás, de empolgação. Começar é se aventurar. O recomeço é bem diferente. Tem uma dor envolvida. Algo se encerrou, algo se perdeu no caminho, alguma frustração, tristeza ou luto ocorreu e deixou uma marca. No recomeço, algo fica para trás. Já o começo é todo voltado para frente. Ele segue o curso natural das coisas. O recomeço tem isso. Dá uma mão para o futuro, carregando uma bagagem na outra. O recomeço vem com uma bagagem, no mínimo, média. Mochilinha não cabe aqui neste conceito, não. Roupa do corpo, bolsa de mão, mochila leve são coisas de começo. Enquanto o começo tem a ver com novos fatos, o recomeço tem a ver com uma nova perspectiva. No recomeço há uma reconstrução do olhar,
uma retomada, em outros termos, de uma história que já existiu de alguma maneira. Todo recomeço tem em seu caminho algum grau de receio, de inquietude, de ansiedade, de angústia. E todo recomeço há um luto, em todo recomeço há um luto, e todo luto é um recomeço, forçado na maior parte das vezes. E a pessoa se vê ali, à beira do abismo emocional. O recomeço é das coisas mais lindas que existe. Exige coragem, desejo de viver, de lutar, de reconquistar, de ser feliz novamente. Que lindo, né, gente? Mas sabendo que nunca mais daquele mesmo jeito, vai ser de outro. O recomeço implica sempre numa chacoalhada na identidade da pessoa. Quem recomeça teve que refletir muito, repensar, reavaliar, mudar, sofrer. Sempre tem uma transformação e uma imensa esperança. Feliz renascimento para todas nós. Olha só! Palmas para esse texto maravilhoso. Eu já ouvi esse texto, acho que umas 10 vezes. E Nossa, todas as vezes lindo. eu fico arrepiada com esse texto. Lindo. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Muito obrigada pela partilha. Obrigada a vocês também, menina, né? Meninas, pela oportunidade, né? Pela construção. Acho que eu aprendi mais do que passei para vocês hoje também, né? Nessa área do direito. Quero agradecer imensamente vocês e vamos ser mulher, gente. Cada um na sua subjetividade, não é verdade? Sim, uma eterna metamorfose aí para vocês, viu? Gratidão a todas. Obrigada, gente. E obrigada a todo mundo que participou, que assistiu. Todo mundo participou, não deu tempo de tirar dúvida, não sei se teve. Teve muitos elogios, agradecemos muito. Elogios. Queria agradecer também a diretoria, no nome da nossa vice-presidente, Thaís Rezende Azevedo, que estava aqui assistindo, nos prestigiando desde o começo. Então, obrigada a todos e até mais. Obrigada, boa noite, meninas, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.